Fala família Cucar, mais um vídeo, mais um podcast do meu, do seu, do nosso Brasil, da sua família, aqueles que faz parte da família Cucar. Sejam muito bem-vindos, aqueles que estão chegando agora, que não conhecem o podcast. E esses são nossos amigos, senhor Rodrigo, Sou eu. nosso amigo Guilherme, eu, Wesley, e temos um convidado hoje, galera. Mais um, glória a Deus, hein? Glórias e aleluias. Não mostra ainda não, editor. Não mostra ainda não mostra na imagem não. Dá o break. Nosso amigo David. Tudo bem, pessoal? Deus abençoe, meu querido. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Prazer conhecer mais Deus abençoe. uma parte do corpo de Cristo. David, vulgo meu primo. Homem de Deus, galera. As pessoas que a gente chamam aqui não são pessoas aleatórias. São pessoas escolhidas a dedos. Pessoas que têm para agregar a sua vida na nossa, que nós somos os primeiros a ser edificados, né? Amém. Sempre. Eu tô louco pra conhecer a tua história. Sim. Porque é o que eu tava te falando antes, em off aqui. Muitas vezes a gente não conhece, né, o convidado. A maioria não conhece e a gente se conhece aqui no podcast e a gente é impactado e a gente é edificado aqui no podcast, cara. Sim, sim. Então a gente imagina também que o cara que tá do outro lado da tela também é edificado. Pô, de repente, você sabe que isso é tão importante porque a gente conversa e nessas conversas que nós temos, de repente é a resposta para aquilo que eu tô buscando. Mas é muito. Sim, Nossa, sim. Pô, Deus tá com aqui. certeza. Deus tá aqui. Deus tá falando. O Espírito É. Santo tá falando, dando ideia. Hoje, cheguei aqui, né, Rodrigão? A gente começou a conversar sobre um assunto. 5 minutos o negócio convergiu. Eu falei, Rodrigão, é isso. E cara, e você sabe o que é engraçado? Às vezes, tipo, eu tô vindo aqui pra gravar. Aí, tipo assim, cara, de verdade, não é aquela. Às vezes dá cansaço, mas não é aquela sensação, tipo assim. Nossa, eu faço tipo, não, vou lá, velho. Vou ver os meninos, mano. Vai ser legal, vou conversar. É tipo assim, né? O David disse que, pô, é mó prazeroso fazer isso. Porque às vezes você vem cansado, né? Você vem no carro cansado, tem dia que mas você a tá gente mal, vai né? com o pessoal, Normal. Começa a gravar, cara, é legal pra caramba. Cara, e você vê, ó, a gente deixa os nossos afazeres para fazer o podcast, deixa nossas esposas, nossos familiares, né, para fazer o podcast. E esse tempo que nós temos é um tempo de edificação. Enquanto muitos, infelizmente, por aí estão trocando em casas de apostas, em boates, em outras coisas que realmente você vê que a pessoa não está investindo para edificar a vida dele. Sim, são coisas passageiras, né? Eu tenho o costume de dizer o seguinte, que o dom, né, ele serve para o meu desenvolvimento e para a edificação do Rodrigo, por exemplo. O dom que o Senhor te deu, Rodrigo, é para seu desenvolvimento e para nossa edificação. Assim como o Guilherme, o Wesley, eu acho É um muito dom pra outra pessoa, pra edificação da igreja, né? A Sim. gente usa desenvolvimento pessoal, mas edificação do próximo. dom de cura. E como A outra pessoa. Sim, sim. o grande pastor Euclides, que de Marinho, sempre fala, né, que a gente é caixa d'água, a gente enche para esvaziar para outras pessoas. A gente não vai para a igreja para se encher, puta, glória a Deus, aleluia, eu tô cheio. Mas e aí? Se você esperar pra encher só na igreja também, né? Isso vai ficar vazio rapidinho. Exatamente. Mas, sem mais demora ou delongas, quem é o David, meu amigo? Meu nome é David, como o Wesley disse, nós somos primos de sangue É o mesmo, Wesley né? que é seu primo, não é você que é primo do Wesley. Que eu vim primeiro, né? Eu nasci primeiro. Quem veio primeiro, a galinha ou veio o bicho? Ovo a galinha. Esse é um dilema que nunca vai ter. Não, mas vamos lá, fim, né? um cristão, quem veio primeiro? A galinha, com certeza. Entendeu? Com certeza. Isso é claro. Caramba! Não, Não. não, Eu nunca parei pra pensar nisso. Não, tipo assim, óbvio, né, que Deus fez a galinha, mas, tipo assim, da forma cristã, tipo, nossa, toma. Aí, ó, descobriu charada de um milênio. Evolucionismo. vai lá, David. Então, me chamo David. Qual foi o meu olho? Aquela ali? Pode olhar pra essa, pode olhar pra aquela. Só não olha Eu pra de gosto trás, que de olhar ninguém nos vai olhos mesmo, né? Não, mas assim, você pode dar uns, né, mas você pode te- aqui, Você tá ó. trocando ideia com a gente, né? Não precisa ficar olhando pra câmera. Então, meu nome é David, vou olhar para quem não conhece. Meu nome é David, tenho 32 anos, sou casado com a Débora, fez 2 anos agora em julho, dia 17. Parabéns, cara.
Graças a Deus, né? A gente passou uns problemas aí devido à pandemia, né? Não só nós, né? Mas todos passaram isso, né? Sim. E eu sou convertido ao Senhor desde 2010, se não me falha a memória. E frequento a Igreja Batista Cidade Cristã, aqui em Campinas. E é isso. Trabalha com o que, David? Eu trabalho com comércio exterior, sou auxiliar de desembaraço, né? Importação e exportação. Legal. Trabalho em Gosta do casa. que faz? Sim. Legal. Que a área já fala, né? Desembaraço. Então é um pouquinho mais complicado, mas é uma área boa. Nossa, ainda mais nessa questão nossa, importação que tá entrando, que tá saindo. É muita responsabilidade. A gente mexe com numerário, né? Então é muito. Sim. É um processo árduo, né? Sim. Não, e você estava contando que você trabalha home office, né? Hoje você tá 100% home office. Sim. E você estava contando que o ser cristão no home office é um desafio, né? Não ser cristão, mas ser íntegro, né? No Ser home íntegro, office, sim. porque, pô, você tem todas as oportunidades do mundo de, sei lá, trabalhar menos, talvez. De burlar, né? Você liga o computador, mas Dá pra não fazer. fica trabalhando, né? Vai Exatamente. assistir uma Netflix ou vai fazer outras coisas, né? Exatamente. Então, se você é cristão aí, trabalha home office, tá Vigia. dando o seu jeitinho verdade. ali, Vigia, viu, irmão? Deus tá vendo. Viu? Vai deixar sua foto lá travada. É uma vida, eu faço home office também, só que eu trabalho para mim mesmo. Sim. E mesmo trabalhando para mim mesmo, é uma coisa que eu orei muito para Deus, me dá suporte para eu ser um cara realmente planejado naquilo que eu faço. Sim, é pra disciplina, né? Disciplinado. Porque, cara, é assim. Pô, você tem uma piscina no quintal, você tem opções de você ter um carro na garagem, você tem uma churrasqueira, você tem isso, você tem aquilo. Então você fica, né? E trabalhando, é o que você falou, na frente de um computador, na cara do notebook, fazendo contato, ligações, reuniões. E se você realmente não for disciplinado, cara, você abandona o negócio. Você abandona o negócio. É isso aí. Tem que ter muito mais disciplina, né? Sim, Sim. muito mais. Tem gente que tem dificuldade para se concentrar, né? E, cara, o cara que não consegue se concentrar quando tá trabalhando totalmente home office é difícil, porque você tá ali no computador, passou uma mosca, desconcentrei. Sim. Aí passou a mosca, quando eu vou ver, eu já tô fazendo café, coando um café, já tô olhando pela janela, já tô pensando, já tô lendo a Bíblia. É interessante, eu tava conversando hoje com a minha esposa sobre isso. Nós ainda não temos filho. E quando vier os filhos? Meu amigo. É outro desafio, né? Mas eu acho que também é uma oportunidade legal, né, de você poder estar Tá próximo, acompanhar os primeiros passos, as primeiras palavras. Sim. Cara, mas essa assim, é que a gente, você já percebeu como que a gente é? É sério que o Sérgio vai começar a Por favor, isso aí é um... Seja silenciado. É a cachorrada da vizinhança, né? Olha lá. E o meu foi lá. Foi atrás. O pet do Põe com o cara foi lá. O masco profético. É o poder do nosso Senhor, né? Não, que assim, né, a gente fica tão limitado nessa questão, tipo assim, e quando acontecer tal coisa, mas aí não vai dar conta. Mas, meu, cara, Jesus era o cara mais ocupado desse planeta, mas ele nunca deixou de fazer as coisas dele, que era orar, se comunicar com o Senhor e entrar em comunhão com o próprio Deus, né? Porque esse é o principal, né, David? Rodrigo, que é o home office, acho que para todos nós aqui, para quem tá assistindo. É tipo assim, a nossa vida é corrida, todo mundo tem um monte de coisas, beleza, glória a Deus, mas cara, o tempo de você tá ali com o Senhor, meu, eu acho que é o principal, tem que ter, por mais que seja essa coisa de ter filho, de não sei o quê, mano, não se preocupa não, Deus faz todas as coisas, Deus direciona todas as coisas, cara. É verdade. E na Bíblia eu também vejo que Deus nunca chamou uma pessoa que seja parada. Não. Nunca. Fato. Sempre em movimento, né? Sempre em movimento. Deus é um Deus que está sempre em movimento. Isso é legal. O Espírito pairava sobre as águas, né? Exatamente. Movimento. Ô, David, cara, conta aí pra gente
como que foi sua história de conversão? Você não nasceu em berço cristão, né? Não, na verdade, nossa família inteira é católica, né? Mas não é aquele católico praticante. É. Que eu considero que sim, tem católicos que Tem, são até ou- mais disciplinados do que muitos cristãos evangélicos. Toda certeza. Sim, eu acompanhei. O missionário Frank, né? Se não me engano, eu acompanhei. Tem católicos que são muito devotos, dedicados, e eu não era um desses. Uhum. Eu ia para a igreja, normalmente a missa era onde eu ia era uma vez por mês. Eu ia na igreja. Que tem as missas e Frank tem vai diariamente na missa. Sim. Todo dia. E a igreja católica, sim, tem igrejas que fazem a missa Todo dia. todos os dias. E eu só ia uma vez por missa mês, diária. que era para tomar a Eucaristia. Ah, tá. Então você ia, tinha sempre. Ah, tá. Como assim? Então... Para tirar o couro, né? Vamos dizer assim, você tá com alguns problemas. Você fala, não, vai lá que Deus vai tirar o peso lá, né? E não é bem assim que funciona, né? E a nossa família toda é católica, né? Como eu disse. E o meu processo de conversão foi o seguinte. Temos uma tia, né, Wesley? A tia Rose, ela foi a primeira que entregou a vida dela para o Senhor. Uhum. E eu creio que através das orações dela começou o Senhor, o braço do Senhor começou a fazer, a ali sobre a repousar, tua a fazer família. os favores, né? E minha história de conversão é o seguinte: uma vez eu tive, não sei se foi um sonho, se foi uma visão, Deus sempre fala comigo através disso, né? De sonhos e Que visões. legal, cara. E eu tive um sonho que eu tinha um cachorro, um pastor belga. Cara, a coisa mais linda. Preto, somente uma faixa branca no peito dele. Cachorro lindo, lindo. Eu sei o seguinte, que veio um homem todo de preto. Pelo menos era uma figura, né? Parecia um homem, uma figura humana. Uhum. E ele meio que lançou alguma coisa em mim. Eu lembro que era um raio azul. E esse raio azul vinha na minha cabeça e saía da minha cabeça e ia pro meu cachorro. Meu Deus. Isso, esse raio veio na minha cabeça, meu cachorro. Isso foi umas 3, 4 vezes até que o raio só foi nele e parou. Tempos depois começou a dar problema na cabeça do meu cachorro. Aí nisso minha mãe já estava indo na época para a igreja, né? Eu falei, mãe, eu tenho uma coisa para falar para a senhora, aconteceu isso. Expliquei para ela todo o sonho, né? E ela, por ser cristã e uma mulher de oração, ela reconhece, né? Da Bleia, não é da Assembleia. É do Coque. Minha mãe, cara, minha mãe da oração é. Vamos trazer sua mãe aqui, ó. Sim. Profecia pra todo É a lado. tia do Coque, exatamente. E eu expliquei pra ela, ela falou, ó, eu acho que fizeram alguma coisa pra te deixar doido ou pra te matar, né? E nisso, o cachorro ele começou a ter esse problema, como se ele fosse uma convulsão. Aí o cachorro começou a ter esses espasmos, esses movimentos involuntários, né? Aí minha mãe, a gente fez o tratamento dele com o veterinário e tudo. E pra você ver como que é espiritual a coisa, esse cachorro meu, ele ia com todo mundo de casa, com meu pai, com minha mãe e com meu irmão. Só que quando ele me via, ele começava a rosnar, ele se transformava. Parecia que alguma coisa se apoderava dele e se transformou, cara. Ele realmente virou um bicho bem raivoso, cara. Foi tenso. Perguntar pra minha mãe, ela conta essa história. E, enfim, né, o cachorro acabou morrendo, tudo. E nisso minha mãe falou, ó, você precisa ir pra igreja, né? Mãe sempre fala, né? Você precisa ir pra igreja, você precisa ir pra igreja, beleza. Até então não estava indo na igreja, mas eu estava indo nas visitas, né? Nas células, Na célula, legal. Peniel, né? Cada igreja tem uma denominação. Eu comecei nas células. E eu fui na célula da Casa da Irmã Conceição. E lá ela pregou sobre... As irmãs da Assembleia são... Hebreia. E ela pregou sobre aquele texto que Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E eu confessei o Senhor Jesus Cristo naquele dia. E a partir dali, minha vida foi transformada. Graças a Deus. Que loucura esse negócio do cachorro, hein, cara? Mas é muito bíblico, né? Porque os espíritos imundos, eles entram, né, em bichos também, né? Tem um exemplo claro na Bíblia, quando Jesus expulsa o demônio, os demônios, né, a legião, e a legião vai para os porcos. Sim. Cara, que legal.
Ô, David, já emenda aí, vai que eu sei que hoje, como eu te conheço, eu sou seu primo, eu sou suspeito pra falar qualquer coisa, coisa das histórias dele, né? Que não deixava ninguém dormir à noite. A nossa família sempre aluga chácara nos finais de ano. E na época, não era convertido ainda tal, e o David fervoroso, tava com aquele primeiro amor. Você não era, ele era. Ele era. Foi o primeiro dos primos, eu fui o primeiro. Aí, o que ele fazia? Ele vinha contar aquelas histórias de apocalipse, aquelas coisas espiritual, tipo, né? Ficava tudo assim, ó. Falei, meu Deus, é verdade isso. E Dê, conta aí pra gente uma experiência mais forte que você teve com o Senhor e... Cara, coisas que te marcaram nesse tempo de conversão na igreja. Sim. E... Cara, assim, tive várias, né? Graças a Deus tive várias experiências com o Senhor, mas duas me marcaram. A primeira foi a questão do falecimento do meu irmão, né? Do Fabiano. Quantos anos? Ele tinha 34. Nossa. Ele faleceu na academia, ele teve um infarto agudo do miocárdio, né? Infarto fulminante, né? Na academia. Faleceu fazendo o que mais gostava, né? É. O que nos alivia de uma certa forma isso, mas enfim, né? Ele faleceu em 20 de fevereiro de 2019. Nossa, agora. Sim, fez 4 anos. E eu sempre depois comecei a questionar o Senhor a respeito disso, mas por que, meu irmão, né? Tudo bem que eu sei que o Senhor tem os seus planos, os seus propósitos, mas por que, meu irmão, uma pessoa... O Wesley conheceu ali, uma pessoa, onde ele chegava, o ambiente se tornava alegre, porque ele era uma pessoa bem extrovertida, bem brincalhona, tudo, e eu sempre comecei a questionar o Senhor, por que, meu Senhor? Por que, meu irmão, Senhor? E quando eu trabalhava no escritório, eu trabalhava no centro, ali perto da Guarda Municipal. E eu morava perto do Carrefour Valinhos, então eu vinha a pé no período da tarde, né? Dá pra fazer a caminhada, tudo, né? Que até então eu era bem magrinho. E nisso eu comecei a questionar o Senhor, Senhor. E eu lembro que eu tava ali perto da Unip, vocês conhecem a Unip ali, né? Swift, isso, ali onde era a antiga Fiat, agora tem uma Sodimac, se eu não me engano, Somadic, alguma coisa assim. Isso, ali na Extra-Abolição. E sabe aquela cena de filme que parece que tudo ao seu redor fica mudo e para? Aconteceu isso comigo. É mesmo. E Deus falou fortemente comigo assim, eu guardo os meus. Sabe, foi uma voz que, cara, não dá pra explicar. Foi uma voz audível? Audível tanto pro ouvido quanto interna. Uhum. Cara, eu comecei a chorar de uma maneira que eu nem fui mais pra academia naquele dia. Eu fui embora pra casa e me perguntou o que foi. Eu falei, não, Deus falou comigo. Meu Deus, Deus falou o quê? Deus falou que ele guarda os meus. Ele falou, eu guardo os meus. Imagina pra uma mãe ouvir isso. Primeiro filho dela. Cara, minha mãe também, sabe, chora de saudade. A gente chorava de saudade. Tudo chora até hoje, né? Mas pra minha mãe foi um alívio, de uma certa forma. Poxa, com certeza. E voltando entre esse assunto também do meu irmão, uma experiência que me marcou muito foi no velório, né, Wesley? O velório do meu irmão era para ser às 11 da manhã e ser sepultado às 5 da tarde. Só que o velório o corpo do meu irmão foi chegar às 3 da tarde. E as pessoas vinham consolar eu e minha mãe, e quando elas nos abraçavam, elas saíam consoladas. Sabe, cara, até nos momentos de dor, sabe, enfim mesmo, de dificuldade no extremo, o Senhor se fazia presente conosco, sabe? Amém. E uma experiência também que me marcou foi a respeito do meu ministério. Antes de você falar disso, eu lembrei quando você falou que as pessoas foram para consolar e foram consoladas. Sabe aquele episódio da queda do avião da Chapecoense, né? Sim. E aí tem um momento que o repórter está entrevistando a mãe de um jogador que morreu, ou um repórter que morreu, não me lembro. E aí esse repórter, ele tá entrevistando, e a mãe tá ali, né, emocionada, tal. Só que a mãe fala alguma coisa para esse repórter começa a chorar, porque acha que foi um repórter que tinha morrido. Ela era a mãe de um repórter. Né? E esse repórter, que estava entrevistando a mãe, se sentiu um pouco na pele dessa pessoa que tinha morrido, ou da família. E esse repórter
essa mãe, né, que tinha perdido o filho, Abraçou. abraçou e consolou esse repórter que estava entrevistando. E esse repórter que estava entrevistando cai no choro, cara. Então foi mais ou menos isso, né? Ele foi ali para consolar ou simplesmente para entrevistar Sim. uma mulher que precisava ser consolada, mas foi ela que consolou. E eu acho que o cristão, cara, a vida cristã é muito assim. Sim. Porque muitas vezes a gente não tá voando, a gente não tá no nosso melhor momento, mas a gente é usado para curar, para libertar o tempo todo, para consolar. Mesmo quando a gente precisa de Sim. consolo, cara. A gente é usado para consolar. Eu vejo é o que Paulo fala, né? Na minha fraqueza, na fraqueza que sois O poder fortes, de né? O Deus, poder de Deus se aperfeiçoa na manifesta. nossa fraqueza. Exatamente. É isso. É isso. Cara, eu já vi testemunhos de pessoas ao longo da caminhada aí. Eu já vi testemunho de pessoas com câncer orar pelo seu próximo, o seu próximo ser curado do câncer. E ela não. E ela não. E é isso, né? O Senhor é perfeito. Vocês viram na época, não sei se vocês viram que deu uma repercussãozinha daquele rapaz que viajava de Fusca com o cachorro? Ah, o dono do Shorastay? Vocês chegaram a ver isso? Que ele morreu? Que morreu com o cachorro? Sim. Os dois morreram. Os dois morreram. Eu lembro. Você me Cara, contou e pra mim foi uma coisa muito impactante que eu lá. Eu nunca vi o cara na vida. Nunca conversei com o cara na vida. Sério, eu conheci o canal do cara. A semana inteira eu fiquei assistindo o vídeo do cara. Comentei com a minha namorada no final de semana. Falei, cara, eu conheci um canal tão legal. O cara viaja com o cachorro que não sei o que e tal. Na segunda, terça-feira, eu vejo a notícia. Mano, olha, outra vez, falei, não é possível, mano. Eu não tô vendo coisa errada. Não é possível que é o mesmo cara. Fui ver. Aí alguém, acho que postou nas redes sociais dele uma nota de esclarecimento que tinha. Falei, cara, eu comecei a chorar copiosamente. Chorar. Falei, Deus. Fiz a mesma coisa. Por quê? O que aconteceu? Tanta gente ruim, né? E cara, e Deus me ministrou. A mesma coisa que você falou. Eu guardo os meus. E através daquela vida, da morte daquele rapaz, muitas vidas são alcançadas. Entende? Então, tipo assim, muitas pessoas... Porque assim, o canal do cara triplicou depois que ele morreu. E muitas pessoas querendo aderir ao estilo de vida dele, de ser uma pessoa correta, ser uma pessoa, né, boa. Porque é isso que ele passava no canal dele. Então você vê como que é os planos de Deus? Gente, não adianta querer tentar entender os planos de Deus. É um testemunho, né? Entende? Então assim, se Deus vê um propósito na sua vida, tipo assim, pô, se eu recolher essa tal pessoa. É igual aquela história de Columbine, que eu falei pra vocês lá, da menina que morreu e tal. Então assim, é os planos do Senhor, né, David? Até que existe uma... Inclusive na teologia a gente estuda uma matéria chamada, eu acho que é cosmologia, onde você tem um plano supremo de Deus. Então, vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas, até assistindo o podcast aqui, já se perguntaram do tipo assim, mas por que essas crianças passam fome lá? Por que Deus permite nascer crianças com deficiência? Por que aquele acidente causou a morte de tantas pessoas? Por que Deus permitiu isso? Na verdade, assim, Deus, ele, na sua criação, quando Deus criou os céus e a terra e tudo era sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz, e houve, e Deus começa a criar as coisas, na sua criação, Deus criou um plano perfeito. Sim. Correto? Mas o que aconteceu foi o homem e derrubou esse plano perfeito. Se corrompeu, né? E esse plano é corrompido até hoje. Então, é a mesma coisa de você cria algo, você desenha, você pega uma estrutura e vamos supor que você cria uma maquete. Né? Uma maneira bem simples de se explicar tudo isso. Você cria uma maquete, você põe janelinhas e você põe luzinha e você tem... Aí de repente vem o seu cachorro e pisa em cima de um negócio. E aquele negócio fica lá, porque você não tem mais como consertar. Você precisa entregar, a maquete já está no seu tempo e você deixa lá. Existe um defeito ali, né? O plano de Deus era isso. Criou-se tudo perfeito e o homem foi lá e destruiu essa perfeição. Né? Então, por isso que hoje, né, a própria Bíblia diz que o mundo jaz
no maligno. Então não existe um mundo onde Deus criou que fosse perfeito, onde o inimigo reina, onde o inimigo toma conta. Entende? Por causa do pecado. Então, a resposta para que, por que tantas crianças é justamente isso. É isso, consequência do pecado, consequência de um mundo caído. Mas você ia contar de uma terceira experiência que você... Assim, em outro momento de dificuldade também, né? O Senhor, ele é especialista em causas impossíveis, né? E isso aconteceu em 2016, finalzinho de 2016. Passei por vários problemas de saúde, financeiro, emocional, enfim, né? Tava totalmente arrebentado. E sem aquela vontade de ir para a igreja, né? É natural do ser humano, né? Uhum. E eu lembro até hoje, num domingo, eu fui para a igreja arrastado pelo Alisson, que eu falo direto com o Wesley. E eu cheguei na igreja, achei estranha. A igreja, o culto já tinha começado a fazer acho que uns 5 minutos, eu tava atrasado, né? E tinha um morador de rua no último banco. Morador de rua na igreja? Eu entrei e eu tenho o costume de cumprimentar todo mundo, né? Pelo menos os que estão ali no fundo, né? Que eu não vou lá na frente atrapalhar o culto. Cumprimentei tudo, beleza, tal. Cumprimentei um morador de rua, tem umas pessoas olham assim, né? Cumprimentar um morador de rua, assim, nós somos chamados para amar a todos, né? Uhum. Aí beleza, aí o culto lá acontecendo e tal. Aí chega na hora da palavra. O pastor fala, queria chamar o pregador da noite. Adivinha quem que era o pregador da noite? O pastor foi vestido de morador de rua pra... Sacanagem. É uma maneira que Deus usa a vida do pastor para falar sobre o amor. Já aconteceu isso com vocês? Então. E o pastor começou a falar sobre o coração, sobre as dificuldades e tal. E nisso eu fiquei surpreso, quem não fica, né? Uhum. Aí acabou o culto, nos últimos momentos, ele falou, aquele jovem lá de camisa, lembra até hoje, tava de camisa vinha e calça jeans. Falou, você, vem cá. E eu, né, fui lá na frente sem muita expectativa, né? O cara não sabe de nada da minha vida, o cara tá, sei lá, quer se aparecer, né, vamos dizer assim. E nisso ele falou, Deus permitiu tudo isso na vida, ele contou a minha história inteira. Puxou a capivara inteira. Puxou a capivara inteira dos problemas financeiros, problemas emocionais, problema de saúde. Ele contou tudo. Tudo, pra vocês terem noção, cheguei a pesar 55 quilos. Eu tenho 1,84 m, então Nossa, isso aí já é... era vareta demais. E nisso ele falou, Deus, a partir de hoje, tá restaurando a sua vida e te dando um ministério lindo. Somente esse, mas só que, porém, você tem que ter um coração de carne. Ele tocou em mim, eu apaguei. É mesmo. Eu apaguei. E nisso que eu apaguei, eu depois recobrei a consciência e percebi que a igreja estava chorando. Eu falei, mas por que a igreja está chorando? E eu senti como se Deus tivesse pegado essa dor que eu estava sentindo e repartisse com cada um dos irmãos que estavam ali presentes. Nossa, cara. E eu perguntei depois se esse amigo meu falou, cara, eu caí endemoniado porque... Fico preocupado com o status, né, tal, e isso tá muito em alta, né? Ele falou, não, o que aconteceu foi que Deus realmente, aí ele confirmou pra mim, Deus, como se tivesse pegado a dor que você tava sentindo e repartisse com cada um de nós. Meu Deus, cara. E a partir daquele dia foi 2016, a partir daquele dia Deus restaurou por completo e me deu que nem o Rodrigo falou, uma cosmovisão, a maneira de como... nós passamos a enxergar o mundo através da palavra. Cara, a partir daquele dia, minha mente, ela realmente foi destravada. Eu comecei a alcançar lugares espirituais nunca imaginados. Esse negócio de destravar a mente, a gente conversou semana passada com uma psicanalista, que é a esposa do Rodrigo. Sim. E ela falou desse negócio, ela também teve uma experiência de destravar da mente, que do dia pra noite ela começou a entender muitas coisas. Metanoia. Metanoia, o arrependimento genuíno. Deus traz cura na mente, não só cura no físico, né, mas cura na mente, que é o que a gente tá precisando, né, Rodrigão? Que tem o lance da cura e libertação, o nome já fala, né? É libertação dos vícios, dos males
e a cura A cura da alma, mente. da mente. Né? Cura. É a metanoia, porque se Sim. se a mente não for Essa, curada, essa metanoia aqui. Porque quando você tem uma cura no físico, você vê, reflete, né? Mas quando você tem a metanoia, que é a cura da mente, o que ela cura? O seu caráter. Sim. A sua maneira de pensar. A sua maneira de se colocar, né? Porque é o seu caráter, né? Eu creio que você enxerga com a perspectiva de Deus. Você começa a Sim, enxergar sim. com um pouco da perspectiva de Deus. Você fala, cara, agora faz sentido. eu gosto de ministrar várias coisas, né? Às vezes a gente tá meio assim, tipo, sei lá, a gente tá em alguma situação assim, aí eu lembro da passagem, né? Falei, não, se Deus falou assim, arrancar meu olho pra não pecar, ou pra não julgar, ou sei lá qual for o motivo, Deus, obrigado, Senhor. Eu vou embora, vou reto. Então é isso, né, cara? Porque quando você tem o Espírito Santo, Deus cravinhado aqui, você não se preocupa tanto com você, tipo, mas nossa, mas eu vou magoar Deus, velho. Esse dá aquela travada, né? Cara, isso é muito gostoso quando você chega nesse nível, dessa metanoia de relacionamento, eu vou colocar, né? Seu Espírito Santo. Pô, mas Sim. poderosa essa experiência, hein, cara? Muito legal, Ei, não cara. sabia disso aí não, cara. Escolheu no jogo por quê? Você vê até o primo tá conhecendo no podcast. Então. Pra você, eu falei a respeito do. Que Deus falou. Eu já escutei a voz de Deus 2 vezes, Aldível. O audível. Da respeito da cura da cura não, que Deus ia levar a uma filha de uma irmã na igreja de cadeira de rodas. Eu falei pra você, né? Falei, sim. E você não lembra, acho, mas... Mas eu te falei, tava eu e o Jean, e foi a primeira vez que eu vi. Falei, não, tô louco ali. Foi assim, a história é o seguinte. Tem uma irmã na igreja que ela tinha uma filha cadeirante, né? Ela ficou cadeirante do nada. Ia pro médico, coisa espiritual, né? Ia pro médico e aquela luta, e toda vez que ela ia na igreja, ela manifestava o espírito imundo nela, e aquela briga, e ela não queria mais, ela tava cansada, né? Só que quem tava dando brecha não era em si a filha, eram os parentes em volta, sabe? Então foi realmente uma luta espiritual bem, bem pesada, sabe? E eu lembro que o nosso pastor chamou, ó, quero 2 jovens que venham orar por ela. Pela uma jovem, venham 2 jovens. Né? Foi eu e o Jean, que é o irmão do Lucas. Aí nós orando por ela tal, e a gente ouviu audível de novo. Os dois. Os dois, ouviram ao mesmo tempo. Falei, não é possível, tô ficando louco. Falei, não, eu também ouvi. Deus falou o seguinte, eu vou levar a minha filha para fazer a obra na família. E era uma voz, parecia uma voz de trovão. Ao mesmo tempo que ela te derruba, vamos dizer, pelo medo, igual Moisés, né? Vê lá o monte fumegando. Ao mesmo tempo ela te impulsiona a querer avançar, a querer buscar. E Deus falou isso comigo e com o Jean. Eu vou levar a minha filha para fazer obra na família. Uhum. E depois, acho que de uns 10 ou 15 dias, a menina faleceu. Só que ela foi salva. E hoje a família dela inteira está nas mãos do Senhor. É os tons do Senhor que acabou de falar. Poxa, e essa mãe deve ter sofrido, mas essa palavra deve ter vindo como um consolo Sim. para ela, né? E hoje essa irmã é uma bênção. É uma bênção. Abençoa a hora. Mas, cara, é incrível, sabe? São... Como é que você olha para trás, né? Sim, não tem como. Não tem como. O evangelho, eu sempre falo aqui, é um caminho sem volta. Não tem. O evangelho é um caminho de sacrifício, né? E isso não é de agora. Sempre foi um sacrifício. Começou com sacrifício, né? Sim. Começou com você. Começou com sacrifício. Então, e não é porque começou com o sacrifício que esse sacrifício foi o maior, que pagou todos os nossos pecados e curou todas as nossas chagas, só que nós não somos nem mais nem menos bonitinho como Jesus, né? Então, a gente ainda paga o evangelho com o sacrifício, né? O preço do evangelho é esse. E ponto. E é maravilhoso, né? A gente não pode viver pelas coisas dessa... A gente não vive pelas coisas da Terra. A gente vive pelo que é eterno. Não tô nem aí pras coisas da Terra. Quero ter um bom emprego, quero saber se quero, lógico que eu quero, mas, cara,
O dia É a mais, maior esperança na West. o dia mais esperado nosso é o dia do Senhor. A mensagem do Senhor é essa, desde o Gênesis, né? Ele prometeu que da descendência da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E a gente está esperando. É. Esperando o retorno, né? Porque ele já veio, né? A gente está esperando ele voltar. E o David, vamos aproveitar o gancho. Dê sua opinião para nós aqui. O que está acontecendo com o mundo? Cara, O Wesley Lice. escatologia, né? Todo podcast. O que tá acontecendo com... Galera, ó, vamos lá. Se você não aguentar mais o Wesley falando isso, comenta aí. Mas é a perspectiva de pessoas de... Não, se você aguenta, comenta Sim, aí. sim. Quero o Wesley falando mais. E o Wesley vai falar o podcast eu inteiro sei que vocês disso. vão querer, óbvio. Cara, Brincadeiras à parte. o que eu vejo são as profecias se cumprindo, né? Principalmente ali em Mateus capítulo 24, que Jesus fala, os discípulos questionam, né? Qual vai ser o sinal da sua vinda? Tá? E ele começa a falar. Eu gosto muito quando Jesus fala a respeito da mulher que está em trabalho de parto. Você já é pai, Rodrigo? Não, Ainda não? ainda não. Mas tem um irmão mais novo? Ou Tem uma irmã, mas não. Você chegou a acompanhar a sua mãe no trabalho de parto ou não? Muito pouco, vagamente assim mesmo. Eu tinha uns 5 anos. Então, como que funciona o parto? Né? A dor ela é menor num espaço maior de tempo. Aí, conforme o filho está chegando à luz, a dor ela aumenta e o espaço diminui. E assim vai acontecendo. O que está acontecendo é isso. Por exemplo, eu vi que vocês falaram num podcast pandemia, nunca teve. Teve epidemia no caso da peste negra ali na Europa, mas pandemia no mundo inteiro falando a mesma coisa nunca aconteceu na história. Terremotos dos anos acho que 1900 para cá, a partir do século XIX, a Terra tremeu como nunca antes. Isso é. As doenças novas surgindo todo dia. Fome nem se fala, né? Mas o que mais me chama a atenção a respeito do que está acontecendo no mundo são os falsos cristos. Né? Quando a gente olha Mateus capítulo 24, é natural do ser humano ficar preocupado com as dores, né? A respeito de terremoto, aquilo que eu falei agora, né? Terremoto, dor, fome, doença, enfim. Só que Jesus ele alerta por 3 vezes a respeito dos falsos profetas e falsos cristos. E ele falou pra gente ficar vigilante, porque se nós não ficássemos vigilantes, até os eleitos seriam enganados. E o que eu vejo que está acontecendo é isso, é a palavra de Deus se cumprindo para que ele retorne. Né? E aí fica a pergunta, como conhecer que realmente é o falso Cristo ou o falso profeta? É através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus. Um dos versículos que eu mais gosto está em João, capítulo 17, versículo 3. Que Jesus diz o seguinte, a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? É morar para sempre? Não, é conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. E o conhecer, eu vi que você é meio professor, igual eu, né? Autodidata. O conhecer no original, a palavra em hebraico é iada. É realmente um relacionamento do mais alto intimidade, sabe? É sangue no sangue. E esse é o segredo, é conhecer ao Senhor. E que nem Oséias fala, né? Prossigamos, conhecer ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. O segredo é esse, é conhecer ao Senhor. E através da palavra, oração e jejum. É essa, conhecer ao Senhor aí. O resumo de tudo é isso, né? Conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor, exatamente. E você falou, né, dos falsos cristos, falsos profetas, que é uma coisa que talvez tenha se intensificado aí nos últimos tempos. E a apostasia também, né? Apostasia, sim. Jesus O esfriamento fala da apostasia, do amor. O esfriamento, tudo muito relativizado. Pô, eu não sei, cara, mas assim, o cara que era crente na década de 90, o cara era crente raiz, velho. Sim, havia respeito, Fala aí, Rodrigão. né? No Brasil, vou falar do Brasil porque é o contexto que Nós eu vivemos. conheço de perto. Década de 90, ser crente era ser perseguido na escola, era sofrer Sim. bullying. E, cara, era a tia do coque, era poder, e era
Entendeu? Sim. Não que hoje não seja, mas hoje o evangelho tá muito mais macio, muito mais soft, né? Sim. Ah, poxa, estourou uma espinha minha, não vou voltar mais na igreja. Se você denunciar o pecado, você. É isso. Se Sim. denunciar o pecado, muitas vezes é. Soa como indireta pro irmão ou pra irmã, né? Ah, ele sabe de alguma coisa e tá falando. De repente Não é o pastor isso. toma até um processo. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu me converti com 11 anos em 1988. E não tinha tecnologia. Era Bíblia, era papel. Sim, E eu me converti na Assembleia de Deus através da minha avó. Coque. E aí eu lembro que minha avó morava num bairro, morava no outro, e tinha um vizinho meu que ele era também da Assembleia de Deus, e eu precisava ir na igreja. Eu precisava, e eu já tinha essa ciência com 11 para 12 anos de idade. Eu colocava a Bíblia e os meus amigos estavam na rua. Os amigos das escolas estavam na rua, né? E era aquela zoeira, né? Pô, a Rexona tá vencida aí. Ah lá, já vai o crente, né? Quente. Então tinha tudo isso, né? Mas o que marca essa trajetória, como o Gui falou, né, de ser o crente raiz, é que quando o cara era salvo, quando a pessoa era salva, naquela época até arrepiou falar, cara, era por um único motivo. Qual que era o motivo? A mensagem da cruz. Pronto. Né? Você via, por exemplo, Billy Graham pregando a mensagem da cruz, é que era lindo. Aquilo você nem piscava. E era a única mensagem que ele pregava, né? E Billy Graham pregava a mensagem da cruz, você ficava assim. E o negócio ia e você não piscava, e quando ele falava, você precisa ser salvo, você precisa entregar a sua vida a Cristo, né? Só via as mãozinhas. E o olho não piscava. A impressão é que hoje, se o Billy Graham tivesse Estaria trazendo uma ultrapassado. mensagem, nos primeiros 5 ou 10 segundos a pessoa faria isso. Não é? Pô, não é o que eu quero ouvir. Não me entreteu. E é a mesma coisa se você pegar outros vamos colocar como mártires, né, do nosso tempo. Billy Graham, Martin Luther King, esses caras que fizeram uma revolução no cristianismo, né? Até aquele o senhorzinho lá da China, lá, o homem do céu. O homem do céu. Não, o homem do céu. O homem do céu, o outro. É o irmão Yun. É mãe um. Então assim, cara, infelizmente nos dias de hoje é muito triste isso. Porque nós somos cristãos, é 4 cristãos aqui. Mas ter a coragem de fazer o que esses homens fizeram, não tem mais. Não tem mais. Uma coisa é a gente falar que a gente tem coragem de dar a cara a tapa pelo evangelho, é uma coisa quando isso acontecer. Né? Uma coisa é a gente falar aqui no nosso conforto aqui entre amigos, não vou tomar um tapa na cara. Uma coisa é vir um armário de um cara ou a polícia falar mal pra você, e aí, você vai negar o evangelho? E chegará esses dias. Chegarão. Esses dias chegarão. É Pedro, né? Eu lembro disso, falando isso, eu lembro de Pedro falando, não, Jesus, eu vou morrer pelo Senhor. 3 vezes ele negou, Filhão, né? fica tranquilo, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Sim. E eu acredito muito que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, né? E eu acredito eu vejo todo o processo humano, né, e envolvido no plano de Deus como algo cíclico. Sim. Né? Não, é fato. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, vai voltar a Atos. É inegável. Aí você tem a ideia do pós-pré, né, tribulacionista. Ok, é uma polêmica, mas, meu amigo, eu acredito muito assim. As duas testemunhas.
Pra mim, ninguém me tira da cabeça que é Moisés e Elias. Também. Tem uma linha teológica que crê muito nisso. Entendeu? Os únicos... Ou Enoque, né? Quem que abre as águas? Ok? Quem manda cair fogo? Então, assim, a hora que os caras jogados lá no chão, e no terceiro dia os caras sumir, igual você estava falando, né? O levante do anticristo. Sim. Eu vi essa semana a pregação que eu comentei com vocês, a do Lamartine Posé, que, nossa, é um grande homem de Deus, principalmente ele na parte da escatologia, e ele falou, né, sobre as duas testemunhas, e fala que ele vai ser uma pedra no sapato do anticristo, e tipo assim, ele falou assim, e a Bíblia fala, né, que todo mundo vai ver as duas testemunhas serem mortas. E como que vai ser mortas nos dias de hoje? Isso aqui, ó. Isso aqui, cara. Não vai ver ao mesmo tempo. Você entende? É a mesma coisa quando as pessoas falam que o evangelho chega nos confins da terra. É isso aqui, cara. A tecnologia, ela tem o seu mal, mas ela tem o seu bem. Né? E é isso, a palavra vai se cumprir. Essa é a única certeza que tem, é que a palavra vai se cumprir, como tantas vezes já se cumpriu. Só faltam algumas profecias para tudo ser cumprido aí. A grande maioria já foi. Né? E tem umas aí que tá fresquinha, viu, velho? Do Mar Morto lá, o rio Eufrates secando. Então o negócio tá... Eu vi ontem uma reportagem muito interessante. Na Arábia Saudita, os caras estão construindo uma cidade que vai ser um retão no meio do deserto. Vai ser um retão. E vai ser uma cidade totalmente projetada com tecnologia para conservar o ambiente. E essa cidade, só para você ter uma ideia, vai ser toda espelhada. Então, se você olhar o deserto, você não vai ver a cidade. Que loucura. Tá? Em 2030, essa cidade vai estar... É a cidade sustentável, né? Beleza. Só que ela está sendo construída no meio do deserto e o interessante é que ela está sendo colocada de uma maneira em que atinge algumas características das profecias bíblicas. Muito interessante. Interessante, pesquisar mais sobre isso aí. Tem muita coisa acontecendo. Você é pré, pós o mid? Eu creio que a igreja passará pela grande tribulação. Eu acho que isso aí tem voltado. Passaremos. Essa crença tem voltado hoje. Passaremos. Sim, tem linhas teológicas que defendem o pós e o pré, o amilenismo, não? Eu creio que nós passaremos pela grande tribulação. Somente por um fato, Jesus Cristo disse que, eu até falei com o Wesley quando no aniversário da tia, né? Jesus Cristo disse deu um decreto que até hoje fica no meu coração de uma maneira forte. Diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo. Para mim, fim é fim. O que eu creio que a igreja não passará serão os juízos de Deus. Aí eu creio que não, mas a grande tribulação, que seriam os dores de parto, algumas taças, essas coisas, eu creio que sim, mas... Passa pelas taças, mas Deus de alguma forma guarda o seu povo. Sim. Assim, não sabemos o que vai ser, mas que Deus guardaria de alguma forma. Mas sinceramente, Guilherme, sabe o que mais me preocupa quando se trata a respeito desse tema de escatologia? É que as pessoas perguntam para mim a marca da besta. O que é a marca da besta? Eu creio sim que será algo visível. Mas eu creio também que muitas pessoas já estão com a marca nos nossos dias. Uhum. Eu posso abrir um texto aqui, só para a gente descer? Deuteronômio, capítulo 6, que é o Shema, né? Shema Israel, ouve, foi Israel. Olha o que diz no versículo 4. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Versículo 7. Você as inculcará
a seus filhos, que é o nome do podcast, né? Que o cara é ensinar com força, sabe? Até que aquilo entre na cabeça mesmo, e no coração, e enfim, né? Você as inculcará a seus filhos, ou seja, para as gerações, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-se. Versículo 8. Olha só que interessante. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, ou seja, na mão e na testa. na testa. E a gente sabe que o maior macaco de imitação de todos é o Satanás. O que Satanás está fazendo? A mesma coisa. Ele está padronizando um pensamento nas pessoas, né? Automaticamente, padronizando não, desculpa, colocando um padrão de pensamento nas pessoas, padronizando um comportamento, e com esse padrão de comportamento, as pessoas autorizam intervenção espiritual maligna. Sim. Que são os principais e potestades. Cara, você pode ver, em todo mundo parece que as pessoas estão fazendo a mesma coisa. O comportamento, Exatamente. né? As atitudes, a linha de pensamento. Sim. Interessante. E isso tudo enganado por uma palavra que se denomina-se amor. Exatamente. Exatamente. O Copydesk, né? O Satanás, né? Porque assim, eu acredito o seguinte, eu acredito que essa questão da volta de Jesus, de a gente passar pela grande tribulação e a marca da besta, ela ser uma... Cara, desde quando vocês convertidos aqui, tudo que vocês pediram para Deus foi do jeitinho que vocês falaram? Quase nunca. Nunca. A maioria esmagadora das vezes. Você pede coisas que estão no coração de Deus que Deus te entrega, mas quase nunca vem da forma que você imaginou que queria. É melhor. São diferentes. Né, pra você sempre. Então, assim, cara, é por isso que eu acredito que a forma da vinda dele não vai ser numa forma que a gente imagina hoje, que o cinema coloca pra gente. Ser arrebatado piloto de avião. Mano, não, mano, o mundo vai estar um sarceiro só, velho. Na volta dele. Ele vai vir para nos socorrer, literalmente. E a minha mesma coisa com a marca da besta. Se o diabo ele copia Deus desde o início, você acha que ele vai pegar uma coisa que já está feita na nossa mente, que é o chip? E eu nunca entendi também chip na testa. Eu vou no mercado e vou passar a testa no leitor. Eu creio que será uma marca visível também. Entendeu? Só que hoje algumas pessoas, infelizmente, já estão marcadas. Eu creio também. E tem aquele negócio também, né? Porque Apocalipse fala que o 666 é um número, né? Quem lê entende, número de né? homem. Ele fala número de homem. E quem lê entenda, exatamente. Né? Porque o 6 é o número que representa o homem, né? O homem foi criado ao 6º dia. Então, e o homem, ele é pecador. O homem é um ser caído, né? No natural, se não fosse Jesus. Então, o 666 nada mais é do que o acúmulo do pecado. Sim. Nossa, é verdade. Interessante. É uma simbologia, né? É o acúmulo do pecado. Pode ser isso. A gente tem que ser sempre atento em tudo que a gente lê, em tudo que a gente reflexiva. Eu estava falando da questão do evangelho ser cíclico, o reino de Deus atuar de uma forma cíclica. Se você pega, por exemplo, quando Deus teve o plano de extinguir a humanidade. Certo? Como Noé. Extinguiu a humanidade. Mas Noé teve que passar pelo dilúvio, sim ou não? Passou. Passou. Beleza. Isso é interessante. Ok? Então, Será como nos dias de Noé. Será como nos dias de Noé? Boa, Ok. boa colocação. Agora, vamos lá. Abre de novo no versículo que você colocou. No Deuteronômio 6. O versículo também. 6:4, que é o Shema? O Shema é o 4. Leia, por favor. Escute, Israel. Só um parênteses aqui, pra galera que não sabe. Shema, em hebraico é ouvir, né? Ouvir. E ouvir é ouvir obedecer. E o Shema é a Porque profissão central de fé do judaísmo. Porque para Deus você só ouviu quando você obedeceu. O Shema não é só ouvir. Por exemplo, saiu... se a sua mãe fala assim, Guilherme, vai tomar banho, e você ouviu, e você não tomou, você não ouviu. Você não ouviu, não é Shema. Não é chamar. Shema é só se você obedeceu. Ouvir, obedecer. Mesmo, mas isso é real mesmo. É a raiz hebraica. É a raiz hebraica, Na cara. verdade, Ela chamar, ele tem essa função de eu ouço
Toma ação. Isso. É isso que é o verbo chamar. Chamar. Pode continuar? Pode. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Ok? Para. Chamar. Senhor, qual que é o maior mandamento? O que Cristo falou? Amar o Senhor, né? De toda? De todo o seu coração, de toda a sua força, da sua alma. Ah, então Jesus praticou chamar. Sim. Certo ou não? Sim. E o amor não é um sentimento, é uma decisão, né? É uma É uma decisão. Entende? Ame os seus inimigos, né? Quando que você vai sentir alguma coisa pro seu inimigo, o cara te prejudicou? A gente vê o exemplo de Cristo crucificado. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ela é incrível. Cara, acho que eu fico, tipo assim, eu começo a pensar, tipo, mano, eu fico imaginando. Duas situações eu fico imaginando a cara das pessoas. A primeira situação foi quando, tipo assim, Jesus falou assim, quando ele morreu, aquele templo lá, ele se repartiu no meio, né? Que ele falou, né? O véu se rasgou e se partiu. Detalhe, ele rasgou de cima para baixo, não de baixo para cima. Tem um significado, né? Então, assim, e eu fico imaginando a cara dos caras, velho. Tipo, putz, o que a gente fez? Matamos o Filho de Deus. Matamos o Messias, né? E uma outra situação que eu fico sempre, tipo, imaginando, né? Eu não sei se vocês já pararam pra imaginar isso, né? Porque assim, cara, Cristo é Deus. Ele tava no início de tudo. Você imagina quando ele veio pra cá, passou um tempo aqui, viveu. Uma hora que ele subiu, você já parou pra imaginar a chegada de Cristo no céu, velho? A festa que não foi, velho? Cara, eu fico viajando nesses Detalhes. Cara, a chegada dele, tipo assim. Meu Deus do céu, eu acho que os hoje ficou. O retorno, né? O retorno Né? é algo. Não sei, não consigo imaginar. Não tem. Na Não, eternidade a gente vai... É bíblico que a gente tem relatos, né? Do tipo. Deus o exaltou de tal maneira Ele deu o nome que está acima de todos os nomes. nomes. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Sim. Né? Então, cara, isso é muito top. É igual você assistir A Paixão de Cristo, Fortíssimo. quando eu reparei isso no filme. Tudo que marcou o filme não foi ele sendo nada disso, mas foi essa cena. Onde ele está carregando a cruz, ele está trilhando, né, o caminho para o Golgota. As lamentações. Isso, e aí ele olha, e quando ele olha, tem Satanás com um filho ao seu colo. Certo? Sim. O que isso quer dizer? Que mais do que estava acontecendo aos olhos visíveis, ele passou por Um ataque espiritual. Por um processo espiritual violento. Poxa, sou o sangue, né? Meu Deus. Getsemane. Getsemane. Entende? Meu amigo, deixa eu ver se estamos bem. Então, 1 hora bateu agora. Conta pra gente aí, sei lá, 1 ou 2 livros que te marcaram, assim, que, pô, não foi o mesmo depois desse livro, que você indicaria pro pessoal ler também, e por quê? Voltando ao tema que o Rodrigo Sem falou. ser a Bíblia, né? Porque assim, a gente sabe que a Bíblia é que muda tudo, né? Eu tenho até o costume de dizer o seguinte, Guilherme, que a Bíblia é como se ela fosse a nossa casa. Nós temos que morar na palavra. Mas de vez em quando é bom viajar, não é? Aí você visita uns livros ali, mas... Visita livro que também... Sim, agrega muito. É que nem eu vou voltar no assunto que o Rodrigo falou, né, a respeito dos dias de Noé e dias de Ló, né? Seriam os dias de Noé, casava-se, dava-se casamento, comia e bebia, o prazer, e os dias de Ló é caracterizado por homossexualismo, né? Homoafetividade. Isso se resume em uma só coisa, idolatria. E pelo que eu percebo nas escrituras, que nem o Rodrigo mesmo falou que são cíclicas, o povo sempre é assim, o povo se arrepende, Deus perdoa, Deus faz prosperar
povo volta para idolatria. Sim. Deus castiga, o povo se arrepende. Sim. E esse ciclo, enfim. Eu vejo que hoje o povo está muito na idolatria. Mas assim, de uma forma, sabe, bem Inclusive dentro da igreja. forte. Tá escancarado. Tá nojento de se ver. E um livro que me fez enxergar muito isso é o Kryptonita, Ah, eu já do li. John Bevere. Já leu? Muito bom. Cara, é um soco no estômago, cara. O próprio autor fala, ó, leia um capítulo por dia, porque é pesado. É bom. É muito bom. Esse livro me impactou de uma forma, cara, que fala, meu Deus. E a gente tinha o costume de falar que idolatria é o quê? É a adoração a imagens, né, de deuses visíveis, né, enfim. Um dos livros que me marcou foi esse, Kryptonita. E um que eu tô lendo agora, do Alessandro Vilas Boas. Quem é Jesus? Que legal. Cara, esse livro eu acho que todo mundo deveria ler. Do Alessandro Vilas Do Boas. Alessandro Legal, eu não Vilas sabia Boas. que ele tinha um livro. Ele tem 2 livros, o outro eu tô querendo ler agora, que é Jesus, um pai de família, se eu não me engano. Uhum. Mas, cara, esse Quem é Jesus é uma... O Wesley sabe, né, que a canção que inspira, vamos dizer assim, a minha vida é a Quero Conhecer Jesus. Inclusive, foi a canção que eu escolhi pra entrada minha no meu casamento. A Que entrada do legal. noivo foi essa. E, cara, esse livro, eu tô lendo ele ainda, ele é, vamos dizer assim, expõe, vamos dizer assim, Jesus de uma maneira não simplista, mas simples. Uma maneira de Jesus humano, o Jesus amigo, o Jesus irmão, aquele que ama, sabe? Cara, o livro é incrível, ele te expõe realmente a natureza, tanto divina quanto humana do nosso Senhor. É um livro incrível, cara. Que legal, cara. Muito Pô, bom. bacana. Bacana. Fiquei curioso agora. O Kryptonita eu já li, é Não, o sensacional. Kryptonita eu tô pensando em ler ele de Vou novo. te falar a verdade, talvez o John Bevere seja um dos melhores escritores cristãos aí da atualidade. Sim. Eu gosto muito de C.S. Lewis e outros. Timothy Keller. Nossa, Faleceu recentemente, né? fiquei Tim com Keller peso. era sensacional. Nossa, ele foi um homem que atribuiu muito, né? Sim. Contribuiu muito pro cristianismo. será? Fechou. Ah, pouquinho, né? Eu vi que você colocou no Instagram que você gosta de Romanos, né? Cara, tem um livro dele, Romanos, pra você, cara, leia, é muito bom. É, né? Muito É, bom. perguntaram, É muito bom. Esses aí, qual que é o livro que você mais gosta da Bíblia? Eu falei todos, mas Romanos. É o ABC, né? Romanos fala comigo de uma forma diferente, porque na verdade Romanos me fez entender o que era graça de verdade. É o ABC do cristianismo. Cara, é isso. o Romanos fala de tudo. E se você for escolher um capítulo de Romanos, leia Romanos 8. Você vai entender muita coisa em Romanos. É o ápice do ápice, né? Nossa, cara, é fantástico. Romanos Paulo estava assim, inspiradíssimo, né? Todos os autores ali estavam inspirados pelo Espírito Santo, mas Romanos, cara, acredito que em Romanos, Paulo é uma aula. ele teve despertar da mente, né? Ele teve aquele negócio da chama, né? Sim. Sim. Romano é incrível. Apocalipse, né? Cara, um livro que eu gosto Não, mas também não é. Romanos, mais Efésios pra mim. Efésios também. Então, é difícil se selecionar. É. Tem uma frase que diz o seguinte, que Efésios é a carta divina mais humana e a carta humana mais divina. É algo, cara, fora da... Cara, e é muito louco, né? A forma que Deus fala com cada pessoa e você vê a distinção de cada ministério. Eu olho pro Guilherme, eu vejo um ministério. Eu olho pro David, eu vejo um ministério. Eu olho pro Rodrigo, eu vejo um ministério. Isso forma o corpo de Cristo. Cara, eu sou apaixonado por Gênesis. Eu acho Gênesis fantástico, cara. Porque assim, eu amo história. Eu sou fascinado por história. Esses dias eu tava lendo, vocês não acreditam, pô. Eu achei algo inovador. E a hora que eu já li, tá? O livro, por exemplo, Crônicas. Eu já li Crônicas umas 20 vezes. Cara, e esses dias eu tava lendo e falei, caramba, Fala dos reis, né? que fantástico isso. Não é o Crônica, é boa, não tem muito. Olho por olho, dente por dente. O pior livro, então, vai. Porque esse é livro bom. Qual que é o livro que você menos gosta de ler? Eu? A galera não gosta muito de Levítico, né? Fala Deuteronômio. números, porque tem Mas a... era Judas é bom pra caramba. O livro Judas é bom. É porque o pessoal não gosta muito por causa que fala da genealogia, né? Só que eles estão cumprindo o muita mandamento. genealogia, mas
Eles estão cumprindo o mandamento. Deus não falou ir de frutificar? Eles estão David, cumprindo o vou te falar uma mandamento. coisa, cara. Já peguei genealogia pra ler e o Espírito Santo falou tanto comigo. Sim. Sim. Cara, acho que Êxodo, pra quem tá começando a ler a Bíblia agora, é bem puxado. Não pula a genealogia, não. Não, pessoal. não Deixa o pula. Espírito Santo te revelar o que ele quer falar. Até, Guilherme, interessante, algumas pessoas perguntam pra mim assim, David, qual livro você recomenda ler na Bíblia? Por onde começar? Uns falam João, falam, não, começa pelo começo. Boa. Porque vai chegar em algumas partes que Jesus vai falar algumas coisas pros discípulos que você vai ficar meio, por que Jesus está falando isso? Então é interessante a gente tem um contexto. ler exatamente. Para ter uma orientação, né? Sim. Quando eu li a primeira vez a Bíblia, eu segui o que as pessoas me instruíram quando eu era pequeno, né? Mateus. E eu comecei por Mateus, li o Novo Os Testamento. evangelhos. Eu falei, não, agora eu quero ler tudo. Ah, mas Aí eu acho que comecei. Esquisito, cara. Como que você vai ler uma coisa nova se você não lê coisa velha? Você tem que É, pensar nos aí- primórdios, né? Aí entra o exemplo. É, É que é difícil. É um pouco mais Sim. difícil de entender. Entende, ela vai ler Êxodo, por exemplo, ela vai se chocar. É que nem o exemplo que o Rodrigo deu, Olho, dente por que dente. Jesus fala que os dias eles seriam como os dias de Noé e dias de Ló. Mas o que aconteceu É. nos dias de Noé? Exato. O que aconteceu nos dias de Ló? Você vai lá em Gênesis, você sabe o que aconteceu. É que, na verdade, por exemplo, eu tava falando para vocês, né? O antigo, em 1900 e tralalá, onde a sociedade bíblica tinha aquele... Eu ganhava isso na escola, aquela mini bibliazinha. Nossa, que tem uma tinha até ali. hoje em casa, Salmos, isso, Azulzinha. isso. E antigamente o povo falava, pode ler Salmos. Então, essa cultura de até os caras deixarem a Bíblia no Salmos 23 aberta, né? Deixa eu falar, É. a folha tá rasgando lá, Amarelando. estourada. Então, né, eu lembro que a minha avó, cara, ela era fantástica, minha avó, porque ela fez eu decorar os Salmos 91. Ele quer brigar no esconderijo Diz o Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi dos Deus, ele é o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Imagina se fosse o 119. Né, mas que era fantástico, era fantástico. E glória a Deus. E é isso, né, gente? Bíblia é fantástica, leia ela inteira, porque cada não tem como falar assim, aqui você falou assim, qual que você mais gosta? Cara, eu amo Isaías, eu amo Gênesis, não tem. Uma coisa complementa a outra. Aí se você fala assim, mas é complicado. É porque quando Sim. eu me converti lá quando eu era pequeno, me batizei com 12 anos de idade. Eu lembro que eu lia picado, assim, sabe? Pegava um versículo, lia aqui, aí pegava um versículo e lia ali. E aí eu fui ler a Bíblia inteira mesmo, sequencial, que eu te falei, comecei pelo Novo Testamento, não sei lá, meus 20 anos, 21 anos, algo do tipo. E fez muito mais sentido, porque você tá lendo uma sequência, né? Eu até falei, acho que eu gravei algum vídeo pro Instagram, que eu falei que eu não gosto de, hoje em dia mais, e algumas pessoas me falaram que elas têm revelação do Espírito Santo, pegando a Bíblia, me dá sua Bíblia aí, e fazendo assim, beleza, Deus, fala comigo, pronto. Eu falei, não funciona comigo, porque eu tenho que estar dentro de um contexto, eu tenho que... Sim. O Espírito Santo já tem que estar falando comigo uma mensagem, eu tenho que estar dentro de um capítulo, eu tenho que entender o contexto histórico, o contexto cultural. Isso me faz... o Espírito Santo fala mais comigo, entendeu? Eu tenho mais revelação quando eu estou dentro de um contexto. Abrindo do nada, eu acho perigoso. Eu também acho. Porque muitas vezes a nossa carne, eu posso querer ler o que Pode eu cair quero. no emocionalismo, né? Cara, é só se você pegar uma passagem que você gosta aí, lê por uma semana todos os dias essa mesma folha. Esse mesmo capítulo. Cara, esse mesmo capítulo, todos os dias você pode ter certeza, alguma revelaçãozinha diferente você vai ter. Nova a cada dia, a cada manhã. Exato. São grandes as experiências quando você começa a ler a Bíblia do jeito que você falou, numa ordem, numa sequência. Depois que você leu numa sequência e você sabe, passou por grandes momentos, aí, por exemplo, eu já li a Bíblia, né, nessa ordem, li a Bíblia numa ordem cronológica, né? E é fantástico as revelações, como ela se enquadra, é muito, muito legal, muito Não interessante. fica coisa pra trás, né? Não. Ela se fecha em tudo Sim. que ela começa. Sim, sim. E é aquele negócio, né? Texto fora de contexto gera pretexto. Sim. Então, se você abrir
sem contexto nenhum, Você vai viajar. provavelmente você vai arrumar algum pretexto para fazer alguma coisa que você quer fazer. Então, muito cuidado com isso, gente. Eu já ouvi gente que falou que Deus fala dessa forma. Tudo bem, Deus, eu não vou colocar Deus numa caixinha, Deus usa todas as coisas para falar. Comigo, eu prefiro ter um pouco mais de cuidado e zelo de estar dentro de um contexto. É a mesma coisa você pegar, por exemplo, uma pessoa que está com um grande problema emocional, Deus fala comigo, e Judas se enforcou. Ixi, Aí, é Só isso se aí, mata. pretexto. Ixi. só se mata. Ixi. Cara, eu fiz isso uma vez, gente. Eu precisava de uma resposta de Deus. Pra Uma agora, resposta de né? Deus, eu lembro que eu tinha recebido uma proposta para trabalhar em outro país. E eu, tava meio assim, não sabia. E aí eu abri a palavra, falei, Deus fala comigo, pum. Aí eu fui ler Hebreus 11, se não me engano. Quando Paulo fala, e Abraão, pela fé, saiu da sua terra, Peregrinou. sem saber para onde ia. Eu falei, nossa, é pra eu ir. No fim, eu busquei mais e eu entendi que não era pra eu ir. E eu não fui. E logo depois eu recebi uma proposta para vir aqui para Campinas. E aqui em Campinas eu conheci a minha noiva, que é minha noiva hoje, entendeu? Então imagina se lá atrás eu tivesse ido para esse outro país, nada disso teria acontecido, gente. Sim. Só que graças a Deus que Deus olha os nossos corações e Ele sabia da minha intenção de realmente fazer a vontade dEle, mesmo sem saber ali, ou sem entender que eu estava ouvindo a voz dEle. Sem saber ouvir muito bem a voz do Espírito Santo, sabe? Sim. E Ele teve misericórdia e não deixou eu seguir por esse caminho. Cara, Tem uma forma muito fácil de você se compreender também quando é o Senhor, né? Tudo que a gente vai fazer, tá, eu vou para tal lugar, mas o que eu vou fazer pro Senhor lá? Acabou, é isso. Entendeu? Deus é um Deus que confirma. Deus é Entendeu? um Deus que Tudo é por Ele, velho. Onde você passar, em primeiro lugar, você é cristão. Não há sombra de dúvida, variação nenhuma, né? Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Não tem- Eu adoro aquela passagem que tá contando a história do juiz lá, pô. Gideão. Quando Gideão é sensacional. Eu Se for pra eu eu me ir, vejo muito em Gideão. molha tudo e deixa a esponja seca. Deixa a esponja seca. Esponja fica seca. Mas Deus, agora faz ao Só contrário. mais um teste. Molha só a esponja e Deixa deixa tua seca. terra seca. Ele pede umas 3 vezes confirmação de Deus e Deus confirma. Mas eu vejo isso aí Deus como entende o zelo, coração. Guilherme. Não, com certeza. É que assim, eu também sou professor de EBD, né, da Escola Dominical dos Jovens lá, e eu falo, cara, eu não sou exemplo em muitas coisas, sou um pecador e tudo, mas eu quero ser reconhecido como alguém que zela pela palavra do Senhor. Tá bom? Eu sou mais em pecar, que nem Paulo, né, em pecar pelo excesso de zelo Uhum. do que pela libertinagem. É, porque que existe o excesso, hoje em dia tudo isso é religioso, né? Ah, o religioso. Calma aí. Religioso e quebrar princípios é aqui, ó, um caminho aqui, outro aqui. É que a linha é muito tênue, né? É muito tênue. Meus amigos, considerações finais aí. Wesley, eu vou chamar ele de Wesley Escatologia, Wesley dos últimos dias. Vou botar um canal Apocalipse. Assustar todo mundo na internet. Primo, Deus abençoe, que Jesus continue te usando e que, né, o seu ministério flua cada vez mais. Que a partir de hoje a gente vai postar esse vídeo. Que Deus cause ainda mais um romper, ainda maior na sua vida. Questão de pregar o evangelho e, cara, fala. Eu te conheço, já falei isso pra você. Fala. Não precisa editar não, posta o vídeo, fala, pessoas precisam ser identificadas. Ah, mas muita gente falando, mas tudo bem, mas não tem um David falando. É isso aí. É isso aí. David, prazerzaço falar com você, trocar essa ideia contigo, cara. Foi um momento muito agradável aqui, tá bom? E sinta-se em casa. Meu amigo, prazer te receber, te conhecer. Amém. Você é bem-vindo aí pra fazer vários outros episódios aí também. E a gente vai marcando, Fechou, combinado. beleza? Amigos,
se inscreve aí. Compartilha, Clica no sininho. clica no sininho, compartilha aí com o pessoal aí que você crê que vai ser abençoado com o testemunho do David, tá? Tia do Coque. Estamos juntos, toda quinta-feira tem episódio novo, nos acompanha aí e até a próxima. Deus Valeu. abençoe.